Olá, e no Informe MP desta semana vamos rever um episódio que trata um tema fundamental, a saúde mental. O programa destaca a importância do CAPS e reforça que a saúde mental é assunto sério, com informação, acolhimento e políticas públicas adequadas. Essa reprise foi escolhida pela força do tema e pela contribuição para a sensibilização da sociedade. Vamos acompanhar. Está no ar, podcast Informe MP. Informação que aproxima. Bom dia, está no ar o podcast Informe MP, a informação que aproxima. Esse podcast é promovido pelo Centro de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado do Amapá e coordenado pela doutora Procuradora de Justiça, doutora Socorro Milhome. Eu sou Fábia Nilce, promotora de Justiça e Defesa da Saúde Pública. E eu sou Weber Penafor, promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Saúde. E hoje vamos discutir um tema muito importante, que é a questão do meme em relação aos CAPs. Isso mesmo, colega. Saúde mental é coisa séria. CAPs não é meme. Você já viu um meme sobre CAPs? Aqueles que fazem piada, que associam centro a gente maluca ou louca. Pois é, infelizmente, a internet está cheia deles. Mas se eu te disser que por trás de cada uma dessas piadas existe uma história de luta, de ciência e de dignidade? É isso mesmo, Fábia. Por trás desse nome CAPS existe um serviço fundamental do SUS, que resgata o tratamento de saúde mental dos manicômios e devolveu a liberdade de milhares de pessoas. No episódio de hoje vamos desmistificar o que é CAPS, mostrar que CAPS não é meme, não é fake news, e provar que cuidar da mente é coisa de gente inteligente. Isso mesmo. Vamos falar nesse primeiro bloco com os servidores do CAPS. O que é o CAPS? Explicar do manicômio à reforma psiquiátrica, como chegamos até o atendimento de saúde mental que temos hoje. Nesse bate-papo, vamos receber Natália Nobre, psicóloga do CAPS Gentileza. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada. Rômulo Pantoja, gerente do CAPS AD. Obrigado. Vamos iniciar com a questão principal, o nome RAPS. O que significa RAPS, doutora? Bom, não tem como a gente falar da RAPS, né, sem a gente lembrar, primeiramente, da reforma psiquiátrica, né, do que foi a reforma psiquiátrica e por que hoje é tão importante a gente combater esses estigmas relacionados à saúde mental, né, porque nada mais esses memes hoje que são construídos com relação aos CAPs é uma forma de estigmatizar pessoas que precisam desse cuidado, que necessitam desse apoio, né, psicológico, psiquiátrico, esse tratamento em saúde mental. Então, na reforma psiquiátrica, né, que nós tivemos pessoas que apresentavam algum tipo de sofrimento psíquico e elas iam para um espaço chamado manicômio. E nesses manicômios, elas só tinham data de entrada e não tinham data de saída. E nesses espaços, eles não tinham qualquer tipo de direito. Eles viviam nesses espaços sem direito algum e a lógica naquele momento de cuidado era totalmente medicamentoso e punitivo. Então, essas pessoas, quando elas não seguiam uma norma, né, dentro do padrão ali esperado, elas eram punidas de alguma forma, tá bom? E esses espaços, eles eram espaços completamente insalubres. Essas pessoas, elas viviam à mercê de qualquer tipo de doença e qualquer tipo de situação nesse local, né? Eu costumo falar que os manicômios, eles eram depósitos humanos. Então, tudo aquilo que não agradava socialmente iam para esses locais, né? Essas pessoas, elas eram isoladas nesses locais, né? Sem direito algum. E aí, quando se começou o movimento da reforma psiquiátrica, a gente começou a ver algumas propostas de cuidado e saúde mental que substituíssem essa lógica manicomial. E foi quando surgiu, né, a rede de atenção psicossocial, que é a RAPS, que então foram implementados espaços onde essas pessoas, né, que têm algum tipo de sofrimento em saúde mental, elas pudessem ser cuidadas, tratadas com direito e dignidade, mas principalmente ser inseridas novamente no seu meio social. E a rede, ela é composta, né, pelos CAPs, né, o CAPs, ele é o coração da rede, mas ele não é o único contribuinte, né, do cuidado em saúde mental, porque aí nós vamos ter também as UBSs, as unidades básicas de saúde,
os hospitais de emergência, os hospitais gerais. Nós vamos ter os serviços de assistência também, né, assistência social, que vai ser os CRAS, os CREAS. A educação também entra na rede, né, porque faz parte. Então, as escolas, centros universitários, serviços técnicos, né? Então, tudo aquilo que faz parte da vida de uma pessoa, né, que possa contribuir, ela pode agregar dentro da rede de atenção psicossocial, que é o maior objetivo, na verdade, da rede, é que essa pessoa ela seja cuidada dentro do seu território, que ela não precise mais sair, que ela não precise mais ficar internada, pelo menos não uma internação de longa permanência, né, e que ela possa continuar vivendo no seu meio social, mais próximo da sua residência, mais próximo da sua casa. Então, a rede de atenção psicossocial é formada por esses componentes e ela vem com esse objetivo, né, de que os manicômios eles não existem, eles não voltam, e principalmente que essas pessoas elas consigam estar inseridas no seu meio social, próximo da sua família, da comunidade, inseridas na sua igreja, fazendo aquilo que faça sentido para elas. Como bem pontuado por Natália, né? Então, quem é que iriam as pessoas que eram internadas em manicômios? Geralmente eram homossexuais, prostitutas, viciados em álcool, entorpecente, autistas, pacientes com epilepsia, né, Rômulo? E hoje, nos CAPs, como é que é o funcionamento de um CAPs? O que significa CAPs? Isso. O CAPs, de modo geral, assim, a gente colocar de uma maneira bem ampla, é um centro de atenção psicossocial. E aí existem algumas modalidades do CAPs, né? Então, a gente tem a portaria 336, aqui de 2002, na qual ela vem trazendo quais são os tipos de CAPs que existem, né? As modalidades. Então, a gente tem o CAPs AD, que é para aqueles pacientes que são usuários e fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas. O CAPs adulto, ou CAPs transtorno, que são aquelas pessoas que têm transtornos mentais severos e persistentes. E a gente também tem o CAPs, tem outras duas modalidades, que é o CAPS-I, que é o CAPs da infância, né, que atende menores de idade, e o CAPS-IJ, que é um CAPs da infância e juventude, que atende até 25 anos de idade. Então, a gente tem essas várias modalidades de CAPs para determinada demanda e público, né? Mas, assim, de modo geral, como é que funciona o CAPs? O CAPs ele tem que ter o acolhimento desse usuário nas suas demandas, então, por isso que tem cada modalidade, e é para onde ele é referenciado, né? Então, se o paciente é usuário de álcool e drogas, ele vai para o CAPs AD. Se ele tem um tipo de transtorno severo e persistente, vai para o CAPs adulto ou o CAPs de transtorno. Se ele é menor de idade, independentemente se ele tem transtorno ou uso de substâncias, ele vai para o CAPS-I ou CAPS-IJ. E aí, esse paciente ele é acolhido nessa instituição, né, feito uma escuta dentro da sua demanda. Depois desse acolhimento, ele vai para um estudo de caso, onde toda uma equipe multiprofissional vai se reunir para poder avaliar aquele caso dentro das suas demandas. E aí é montado o que a gente chama de PTS, que é o Plano Terapêutico Singular. E aí, desse Plano Terapêutico Singular também, a gente defere um terapeuta de referência para essa pessoa, que é aquele profissional do serviço que vai estar acompanhando mais de perto o tratamento daquela pessoa, daquele usuário, a evolução dele, né, quais são as atividades que ele está fazendo dentro do CAPs. E aí ele inicia o tratamento até o momento que ele tem a sua alta, porque, como a gente falou, o CAPs ele veio para dar apoio. Ao contrário dos manicômios, a pessoa não fica internada, né? Ela pode até ficar, se for um CAPs de 24 horas, ela pode ficar um dia todo, pode fazer a pernoite, mas ela tem um determinado tempo para ela ficar ali. Ela vai ficar no máximo de 10, né? De 7 a 14 dias, no caso. E se for um período de mais duração, ele vai para uma internação no Hospital de Clínicas do Dr. Alberto Lima. Mas aí, então, quais são as atividades que esse paciente faz no CAPs? Ele faz os atendimentos individuais com cada profissional, então ele pode passar com o psiquiatra, o médico clínico, a equipe de enfermagem, psicologia, né? Se o médico prescrever os medicamentos, ele passa com a farmacêutica, né? Fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, então é uma equipe bem multiprofissional mesmo. E também tem os atendimentos que a gente fala que é o carro-chefe dos CAPs, que é o atendimento em grupo, né? Então, a gente tem os grupos terapêuticos, e a gente tem grupos que têm o perfil de cada paciente, né? Por exemplo, geralmente a gente traz para o lado da arte, né? Então, oficina de música, oficina de arte-terapia, artesanato, cinema, né? CineCaps.
Mas também a gente tem, por exemplo, né, o CAPS adulto ou transtorno tem o grupo do humor, né, que vai trabalhar justamente essa questão da variação de humor dos usuários. No CAPS AD, por exemplo, a gente tem o grupo do álcool, que é um grupo bem específico, né, então aquele paciente ele precisa ter o perfil para atender naquele grupo. E aí, juntamente com atendimentos individuais em grupo, ele inicia e tem as suas reavaliações do seu PTS também, e ele segue seu tratamento até o momento que a equipe verificar, e que também o paciente, que ele, né, verificar assim, que ele acha que ele não precisa mais do CAPS, que ele já tem autonomia, ele já está novamente inserido na sociedade, ele tem a alta do CAPS também, né? A gente reavalia ele, verifica, não, realmente esse paciente ele já está com a sua autonomia retomada, já voltou a trabalhar, voltou a estudar, voltou, né, todo mundo com os seus afazeres, voltou para o seu seio familiar, então a gente já avalia e aí dali a gente já dá uma alta para ele. Sempre deixando também a porta aberta para que qualquer coisa ele possa retornar ao CAPS. Então, o CAPS precisa de algum direcionamento, algum endereçamento para chegar até o CAPS? De encaminhamento, não. Todos os CAPs eles são portas abertas, né? E aí só precisa avaliar essa questão da idade das demandas. Por exemplo, se chegar a 17, um usuário, né, com 17 anos de idade no CAPs adulto, ele vai ser direcionado ao CAPs, né, o CAPSI, que é da infância ou da juventude, tá bom? E aí, acima de 18 anos, portas abertas, a pessoa ela vai ser acolhida a qualquer momento que ela comparecer no serviço. Mas uma família que se depara com uma situação de saúde mental de algum parente, ela vai procurar, tem algum protocolo, procura inicialmente o município, a UBS, procura o CAPS? Existe uma diferença de acolhimento nessas situações? Um estágio inicial, um estágio mais avançado, que a gente possa orientar a nossa população? Ótimo, excelente pergunta, doutor. Com relação, né, a esses direcionamentos, casos de baixa ou média complexidade, elas ficariam na unidade básica de saúde, nas UBSs, né? Então, depressão leve ou moderada, ansiedade leve e moderada, problemas do dia a dia, que a gente sabe que hoje problemas do dia a dia elas causam, né, algum tipo de instabilidade emocional nas pessoas, né? Então, esses casos elas ficariam, né, com a UBS. Casos de alta complexidade, né, elas são direcionadas aos CAPs, né, ou CAPS AD, se for o caso de álcool e outras drogas, ou, gentileza, se for algum quadro, né, de um surto psicótico, depressão recorrente, tentativas de suicídio recorrente, né? Então, esses casos que a UBS ela verifica que ela não consegue dar conta, é direcionado a um CAPS. Mas, assim, a gente precisa também avaliar que a gente trabalha em rede, né? Então, o paciente, ele não precisa, pelo menos não deveria ser dessa forma, né? O paciente ser da UBS ou ser do CAPS, né? O paciente, ele é da rede, tá bom? Então, a gente tem dentro da legislação, com relação à rede de atenção psicossocial, o matriciamento, que é o trabalho em conjunto, tá bom? O CAPS, o Serviço de Especialista, dá apoio às UBSs com relação à educação pedagógica, estudo de caso, fazer visita domiciliares, né? Então, a gente consegue também trabalhar juntos em casos de alta complexidade, avaliar quais são as demandas desse território, o que a gente mais está tendo ali, né, para a gente fazer trabalhos preventivos. E isso tem sido algo que foi esquecido por um período aqui dentro do Estado, né, o matriciamento. A gente até brinca, né, Rômulo, que a gente pecou por um tempo, né, mas que a gente está tentando consertar, né, que a gente está buscando mais as unidades básicas de saúde, a gente está buscando ter essas trocas, esses feedbacks, até porque a gente observa que é muito desgastante para o usuário sair, por exemplo, da fazendinha para vir aqui para o bairro Jesus de Nazaré, né, onde fica mais ou menos os 2 CAPs agora, né? Então, isso é muito exaustivo para o nosso paciente. Então, se a gente conseguir se aproximar dele, chegar o mais próximo possível da residência dele, esse paciente ele vai ser cuidado, ele vai ser tratado e ele vai ser inserido novamente na sociedade, podendo, assim, ter qualidade de vida, que é o que os CAPs, né, eles buscam promover, e acho que todo serviço de saúde mental, na verdade, né, ele busca promover para os pacientes, né, qualidade de vida, que esses pacientes eles consigam lidar com os problemas, com as frustrações, com os sintomas dos transtornos, né? Porque um paciente, quando ele é diagnosticado, isso não deve ser um rótulo para ele, tá? O paciente é bipolar, né? E a gente começar a esquecer que esse paciente ele tem nome, ele tem uma história, ele tem as características dele, né? Então, quando ele recebe esse diagnóstico, é para ele entender assim, tá? Eu tenho alguns sintomas que me causam prejuízos, porém, agora eu sei o que fazer.
né? Eu sei para onde ir. E isso é muito bonito quando a gente vê dentro do serviço esses casos acontecendo, porque quando o paciente ele recebe o diagnóstico, mas ele recebe o tratamento, né? Ele compreende aquilo que ele sente, aquilo que acontece com ele, sintomas prodrômicos, né? Que são sintomas que antecedem a crise, a gente consegue promover qualidade de vida para essa pessoa e ela consegue retomar para a vida que ela tinha antes, com muito mais qualidade. Sim, e a gente percebe, né, Natália, que os hospitais, os manicômios, eles não faziam nenhum tipo de trabalho. Ou existia. Rômulo, tu tem alguma história feliz dentro de um manicômio? Infelizmente, não. A própria história, né, a gente tem dentro até mesmo do Brasil, né, mas a nível mundial, né, também da Europa, dos grandes manicômios, mas no Brasil, que foi colocado até um documentário, né, o documentário de Barbacena, onde mais de 60 mil pessoas acabaram morrendo, porque, como a Natália falou, eles entravam, mas não tinham data de sair, não tinham uma alta, igual como eu falei há pouco, como tem do CAPES, né? Então, infelizmente, a gente só tem notícias tristes, porque as pessoas são colocadas ali realmente para morrer, né, com uma sentença de morte, e sobre os medicamentos ali, para deixar mesmo elas dopadas, né, sobre um ambiente totalmente insalubre. Existia choque? Eu ouvi dizer que existia choque. Existia o eletrochoque, a lobotomia, né, que é a retirada de parte do cérebro, entendeu? Então, coisas assim meio cabulosas mesmo, né? Então, que a gente lê nos livros de história e são contadas realmente por pessoas que viveram, né, que conseguiram passar, né, por esse manicômio, ou que conheceram alguém que, na verdade, conseguiu sair ainda, né, vivo desses lugares. Mas tinha tortura, né, o eletrochoque, o isolamento, né, a prisão de isolamento, enfim, tinha muitas coisas assim bem desumanas que passavam com essas pessoas, né, que, como foi falado no início da conversa, eram aquelas pessoas que eram a margem da sociedade, prostitutas, leprosos, né, usuários de álcool e outras drogas, né, pessoas que tinham algum tipo de deficiência física, né, então todas essas pessoas que realmente a sociedade não via com bons olhos, ou que para outras pessoas viam como um lixo humano, entre aspas, eles colocavam dentro de manicômios, ali mesmo para um ambiente bem insalubre mesmo. E hoje, o público que aqui frequenta os CAPES tem um outro padrão? Classe média, classe alta, diversificada? Como é que é hoje o panorama de atendimento dentro do CAPES? Até por conta da nossa propósito aqui, que é a questão dos memes, das fake news. Isso afasta as pessoas de um tratamento sério e, como eu disse, um tratamento inteligente. Existe mudança de panorama das pessoas, o perfil das pessoas hoje? Então, acho que dependendo de cada CAPES, né, a gente tem uma maioria de pessoas. Por exemplo, no CAPES AD, a maioria das pessoas que procuram o tratamento são homens, então 90% do nosso público, 85 a 90% são homens, em idade que a gente fala, idade entre 18, né, a 35, 25 anos, mais ou menos, então aquela idade mesmo produtiva que a gente fala, né, do trabalho, e pessoas assim, por exemplo, a grande maioria não tem uma qualificação profissional ou uma qualificação nível escolar tão alto, né? Então, a grande maioria dos nossos pacientes, eles não têm nem o ensino médio, por exemplo. Alguns não têm nem o ensino fundamental, devido à questão do uso, né, de álcool e outras drogas, e até mesmo, acho que, do transtorno mental, porque muitas das vezes a escola não tem esse diagnóstico, né? Não consegue detectar que aquela pessoa tem algum tipo de problema que está atrapalhando ele ali na educação. Então, ele acaba, fica uns 2, 3 anos reprovado, abandona a escola com vergonha, e aí não vai se investigar esse caso, né? Então, hoje a gente tem um arcabouço de instituições que a gente consegue ter esse diagnóstico, né? A gente tem as capacitações, por exemplo, a gente tem o CVDUC, né, que hoje dá esse apoio para as escolas. Eles conseguem detectar, por exemplo, essa pessoa que está tendo dificuldade, então vamos ver realmente o que essa pessoa tem, né? O que ela está passando ali. Mas o nosso público, assim, na maioria, são homens, né? Em idade mesmo produtiva, né? E com relação à escolaridade, por exemplo, a maioria não tem o ensino médio completo, mas a gente recebe pessoas que têm até mestrado, por exemplo, para fazer tratamento no CAPES, né? E no gentileza, Natália?
Bom, no Gentileza a gente já vê uma mistura, né, assim, de várias classes sociais, de pessoas, não, a nossa maioria, maior parte do nosso público, eles concluíram o ensino médio, né, e como geralmente os transtornos, eles começam a apresentar os sintomas a partir ali dos 20 anos, né, quando começam a apresentar os primeiros sintomas, então geralmente eles não conseguem concluir o ensino superior, né, entraram na graduação, mas não conseguiram concluir o ensino superior, tá bom? Mas a gente vê pessoas que também conseguiram concluir o ensino superior, que estão buscando, que necessitaram, né, em algum momento da vida desse acompanhamento psiquiátrico, desse acompanhamento em saúde mental. Então, no Gentileza, a gente vê uma mistura. A gente também, eu tenho até observado nos últimos dias, pessoas que estão entrando na terceira idade, né, e com as informações chegando, elas começam a se movimentar, né, que elas já apresentaram algum comportamento, algo prejudicial, e elas começam a se movimentar, querendo compreender o que está acontecendo com elas, a família começa a observar também, né, essa necessidade, e elas levam lá para a gente no acolhimento e a gente direciona esse acompanhamento dessa pessoa também. No Gentileza, eu observo mais uma mistura de classes sociais mesmo. Vamos falar um pouquinho o que cada um oferece, né? Onde fica o CAPS-AD, quais os profissionais, o horário de funcionamento, Rômulo? Isso. O nosso CAPS agora está de novo endereço, né? A gente está de prédio novo, então a gente está agora situado ali no bairro do Laguinho, né? Na Avenida José Antônio Siqueira, 875. Para quem não sabe qual é essa avenida, se eu falar assim, é aquela avenida que vai dar bem no meio da Igreja Jesus de Nazaré. E todo mundo acho que já conhece, né? Já sabe. Então, é essa avenida, né, que dá bem no meio da Igreja Jesus de Nazaré, e fica entre a Avenida Jovino de Noá e a Odilardo Silva. Então, a gente está lá. Por enquanto, a gente funciona no horário de 8 às 18, de segunda a sexta, mas brevemente também, assim como o CAP Gentileza, a gente vai estar funcionando 24 horas. E o Gentileza? Bom, o Gentileza ele fica localizado na Avenida Marcílio Dias, número 1395, no bairro Jesus de Nazaré. Ele fica ali bem próximo ao aeroporto, ao antigo Hotel San Marino. E hoje o Gentileza está em funcionamento 24 horas, desde o dia 1º de julho. Isso é uma satisfação para a gente, porque hoje a gente consegue oferecer um suporte, um cuidado mais prolongado para o nosso paciente quando ele tem necessidade, né? Então, antes, quando o paciente ele começava a apresentar os sintomas prodrômicos que eu falei inicialmente, né, sintomas de que ele iria entrar em crise, eles eram direcionados ao hospital de emergência. E hoje a gente consegue estender esse cuidado, né, na pernoite, no final de semana, nos feriados. Eles conseguem buscar a gente nesses dias que não teriam funcionamento, né, eles conseguem buscar a gente agora. E a gente consegue, na maior parte dos casos, a gente consegue estabilizar o quadro do paciente e ele retornar para sua casa, seu convívio social. Ótimo. Então, nós temos, além dos CAPs existentes em Macapá, nós temos os outros CAPs existentes no estado como um todo. Fica aqui o nosso mapa com os CAPs, né? Tem CAPs em Oiapoque, tem um CAPs em Calçoene, Oiapoque, Laranjal do Jari, Calçoene, não. Não. Porto Grande, Mazagão Santana. E Santana. Agora que sabemos um pouco mais sobre a RAPS, os CAPs, onde cada CAPs tem no estado, vou chamar um pouco o intervalo e, na volta, voltaremos com outros convidados. Podcast Informe MP. Informação que aproxima. RTV MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. Programação ao vivo toda segunda, quarta e sexta, às 10h30 da manhã. Podcasts com os principais debates da sociedade e as atualizações do mundo jurídico. Nosso jornal traz os acontecimentos de interesse público da atividade ministerial. Acompanhe nossa programação online em nosso site ou YouTube pelo @canal MPAP. RTV MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. No Amapá, a vida começa cedo, com trabalho, com sonhos e, às vezes, com obstáculos. Quando o atendimento falha, a escola para ou a natureza pede socorro, é a vida de todos que fica em suspenso.
É nesse momento que começa a atuação estratégica do Ministério Público, muitas vezes silenciosa, mas sempre firme. O MP investiga, ouve, constrói caminhos, firma compromissos, exige providências. Não executa, mas acompanha cada passo, fiscaliza e atua. E então, o que parecia distante, acontece. A Escola Cândido Portinari voltou. O Hospital de Porto Grande é realidade. Crime ambiental agora tem radar. O direito é cobrado e tem que ser garantido. Esse é o papel do Ministério Público. Transformar a realidade com ações concretas. Ministério Público do Amapá. Nosso compromisso, seu resultado. Você sabe o que é o Ministério Público? O Ministério Público é uma instituição que tem como missão defender e fiscalizar a aplicação das leis, defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público é uma instituição autônoma e não está vinculada a nenhum dos poderes. Promotores e promotoras atuam em parceria com a sociedade, defendendo direitos coletivos e individuais. Mas afinal, o que faz um promotor de justiça? Promotores e promotoras são responsáveis por defender o interesse público e agir pelo cumprimento das leis. Em resumo, as principais atribuições de um promotor de justiça são: fiscalizar o cumprimento das leis, proteger os direitos das crianças, idosos e mulheres, combater a corrupção, defender o meio ambiente, atuar no combate à criminalidade. O Ministério Público também ouve você. É por meio da ouvidoria que você pode denunciar, sugerir ou pedir ajuda. Ministério Público do Amapá, em defesa de quem precisa, em parceria com você. Podcast Informe MP. Informação que aproxima. Estamos de volta com o podcast Informe MP, a informação que aproxima. Hoje com o tema Saúde Mental é coisa séria, CAPES não é meme. Neste segundo bloco, vamos falar sobre a importante atuação do Ministério Público por meio das promotorias de defesa da saúde pública na promoção de saúde mental. E também vamos receber a senhora Alcibele Brito, que tem um esposo que já convive com o RAPS há mais de 12 anos, e o senhor Paulo Bispo, que tem a esposa que já acompanha há mais de 15 anos e vem trazer muito conhecimento sobre como funcionou e como está agora o nosso sistema RAPS. Sejam muito bem-vindos, dona Alcibele, seu Paulo Bispo. Agradecemos. É uma imensa satisfação receber no nosso podcast e passar a informação que nós precisamos para a sociedade. Né? Saúde mental é coisa séria, CAPES não é meme. Há quanto tempo, dona Alcibele, o seu familiar frequenta o CAPES? E qual CAPES frequenta? Meu esposo, ele frequenta o CAPES Gentileza, né? E eu costumo dizer que nós somos cria de um ambulatório psiquiátrico lá no Alberto Lima, no Hospital Geral. Um tratamento desumano, posso dizer. E nós conhecemos o CAPES em final de 2011, 2012, através de um médico, o doutor Adriano Veríssimo, que nos encaminhou para lá.
ainda não tinha essa visão de CAPES casa, né? Era um prédio. E nós fomos ao CAPES, frequentamos lá, passamos por psicólogos, tivemos um acolhimento, mas depois deu uma parada naquele CAPES lá. E já foi retornar com o CAPES Gentileza na casa, né? Que depois veio, infelizmente, por falta de manutenção, né? Deu uma parada também lá, né? E voltou agora com o CAPES Gentileza, lá onde é o endereço de hoje, na Marcílio Dias. Só que, assim, o CAPES ele nos deu um suporte muito grande, né? Principalmente para mim, porque quando eu conheci meu esposo, eu não sabia do problema dele, mas depois que soube, né, eu busquei conhecer através dos médicos da psiquiatria. E a gente diz assim, né, que a sociedade ela é muito preconceituosa e faz com que a gente fique com vergonha de contar: ah, meu esposo tem transtorno, meu esposo faz tratamento psiquiátrico. Mas se a gente for olhar, naquele momento ali, os próprios funcionários, os próprios profissionais, eles eram preconceituosos. Porque quando eu fui perguntar para o médico que assistiu ao meu marido na época: doutor, o que é que ele tem? Aí ele disse assim para mim: ah, eu não sei te dizer. Eu vou ter que estudar, pelo menos, ficar com ele, cuidando dele, pelo menos uns 2 anos, para saber, para poder determinar, porque os transtornos eles são muito parecidos e tal. Eu disse: ah, tá. Ele disse: o que você é para ele? Eu disse: eu sou noiva dele. Aí ele disse assim para mim: e o doido é ele, é? Foi essa a resposta que eu obtive dele, sabe? E aquilo assim me causou um impacto muito grande. Mas só que eu não me deixei abater por aquela situação ali, entendeu? A gente não pode romantizar as coisas, mas naquele momento eu optei por seguir em frente, dando ênfase ao amor do que aquele comentário, entendeu? E hoje a gente está sendo bem assistido, ele faz o tratamento. Claro que tem, às vezes, tem aquele momento que a gente chama de gatilho, que pode desencadear uma crise, mas o CAPES hoje, eu vejo o CAPES preparado. Porque quantas vezes meu esposo, ao perceber que tinha um gatilho, ele dizia: vamos para o CAPES, que eu acho que eu vou entrar em crise. E saíamos do CAPES com uma conversa com o profissional lá, o terapeuta, e ele ficava bem. Em outros momentos no passado, se ele ficasse em crise, nós não tínhamos esse suporte no ambulatório psiquiátrico. Se a gente fosse lá, ele ia ser internado, lá na psiquiatria, aonde tinha rato passando, aonde tinha pombo passando, aonde os funcionários tratavam mal, onde a gente via paciente sendo amarrado, ficavam lá no meio das fezes, no meio de urina. Quando chegava, tinha um funcionário, e eu nunca me esqueço dele, era o único funcionário que eu via que chegava lá, pegava a marmitex e ia dar para os que estavam contidos, amarrados. Era o único. Então, passou isso aí, ficou no nosso passado, e hoje temos o CAPES, que dá esse suporte. Então, assim, no fritar dos ovos, é essa a história do meu marido. Muito obrigada, Naucibele, pelo seu relato. Ele é importante para que a sociedade consiga enxergar que uma pessoa que tem transtorno mental, ela não está fadada a ficar eternamente internada. Existe vida, existe possibilidade de emprego, de viver junto aos seus familiares, viver em sociedade, trabalhar. Então, quando você recebe um bom atendimento, um bom tratamento, vai seguir a vida. E não era o que nós tínhamos no passado. Por isso que é tão importante a gente voltar a reafirmar: CAPES não é meme, CAPES é vida. E o senhor, seu Paulo Bispo? Me conte uma história. O CAPES, eu costumo dizer que eles costumam tirar leite de pedra.
com muito pouco se faz muito. E eu já vi relato de outras pessoas, de outros CAPs. O nosso CAPs aqui, nós não temos muito. Hoje tem bastante, em relação ao que nós já passamos antes. O CAPs quase caindo, ser um local permanente. Mas o CAPs é um local de gentileza. Porque nós temos o CAPs AD, temos o CAPs ZI para criança, e o CAPs que nós frequentamos, que é o gentileza, para problemas psiquiátricos mais sérios, mais severos. E quando nós saímos do hospital geral para o CAPs, é uma mudança completa de vida, uma mudança completa de atendimento. Porque eu, como co-paciente, porque quando o nosso familiar está doente, não é só ele que está doente, a família toda, como um todo, sofre. Sofre ele, sofre quem acompanha. Ela falou há pouco sobre o atendimento num hospital geral. O ambiente, por exemplo, à tarde era muito quente. Nós que acompanhávamos o paciente, saímos de lá simplesmente quebrado. E nós que, a bem dizer, somos típicos. Já não era fácil. Imagine, então, para a pessoa atípica que ficava naquele calor, naquela aglomeração, era sofrimento. O CAPs veio nos dar um alento muito grande. Não temos ainda tudo o que precisamos no CAPs, mas já temos bastante. Hoje nós temos um CAPs com uma estrutura bem melhor, com um atendimento bem melhor. Eu queria só ressaltar um ponto interessante, que CAPs não é meme. Saúde mental não é brincadeira. Já vi aquelas piadas de mau gosto, que todo mundo dá risada, menos quem é o alvo daquela piada? Às vezes o que acontece? As pessoas brincam com a saúde mental, faz graça. Há uma semana ou duas atrás, teve protesto lá na Bahia, por causa de meme, que foi feito nas redes sociais, de pessoas que tinham problema, ou algum problema psiquiátrico. Não é meme, dói. Todo mundo pode estar dando risada, mas a vítima, ou o familiar que acompanha aquela pessoa, também sofre. Então, não é meme, não é brincadeira. Quanto melhor o entendimento da sociedade sobre o problema mental, melhor vai ser. Mas, infelizmente, o que é que se faz? Se varre para debaixo do tapete. Aí, uma das primeiras dificuldades para nós vencermos o problema mental, conseguirmos, foi a aceitação do problema mental. Porque as pessoas não dizem, meu esposo, ele tem problema psiquiátrico, minha esposa tem problema psiquiátrico. O próprio paciente, às vezes, não consegue assumir isso. A minha esposa dizia, olha, se alguém me ver aqui, diga que é você. Hoje não, ela diz, não, eu tomo a medicação. Eu preciso. E isso foi uma mudança de pensamento. Ela aceitar. Eu aceitar, que também não é fácil. Mas depois que nós aceitamos, entendemos a situação, ficou muito melhor. Porque você sabe contra quem você está lidando, contra que problema você está lidando. Cada doente, porque se chama de transtorno, mas eu vou usar o termo que as pessoas entendam, doente, é um doente separado. O problema que o esposo delas tem pode ser o mesmo diagnóstico do outro, mas é uma outra situação, é individual. A gente não sabe a dor que ela sofre. Então, a gente fazer graça, fazer mime, dar risada, brincar, tirar sarro, como muitos dizem, dói muito. No CAPs, as pessoas chegam, respeitam a pessoa individual, tratam as pessoas individuais. A Zênia, que é a diretora do CAPs Gentileza, aqui, eu a chamo de Zênia da Silveira, pela empatia que ela tem com as pessoas, pelo sentimento que ela mostra pelas pessoas, pela predisposição de ajudar. Tem até pacientes lá que gritam, Zênia!
E eu acho engraçado porque é o refúgio que você tem. Mas não é só ela, toda a equipe trabalha bem. É uma equipe pequena, mas muito coesa, muito comprometida. Isso nos dá um alento. Há algum tempo atrás, nós perdemos o nosso filho, e só éramos nós 3, eu, minha esposa e meu menino. E nós somos nossos irmãos, mas eu precisava deixar ela em um lugar que compreendesse como é aquele impacto para ela. Eu cheguei lá no CAPS e disse, olha, eu preciso deixar minha esposa aqui, que o nosso filho faleceu, mas eu não quero que ninguém converse com ela sobre isso. Deixa ela no cantinho dela. Ela ficou o dia todo no CAPS. Foram lá, consideraram, deram lanche, água, mas ninguém falou o assunto que para ela seria difícil naquele momento. Até mesmo, como foi dito na nossa reunião lá no CAPS, do Ministério Público, até o silêncio do CAPS é acolhedor. É isso, meu colega. O silêncio no CAPS foi acolhedor. O silêncio também é terapia. Mas, senhor Paulo Bispo, é interessante que o senhor já conviveu há muitos anos e vem desde o tratamento lá ainda individualizado lá no HCAL, né? Hoje HCAL. O que mudou em relação às pessoas? Os profissionais mudaram a forma de enxergar, a aceitabilidade, e principalmente assim, o que marca mais hoje? É escuta social, é roda de conversa, a relação com o psicólogo? O que mudou de lá para cá? Porque pelo que eu percebi, tanto na sua fala como da dona Alcibele, houve uma mudança radical nos profissionais também. Perfeito. Porque tudo é um conjunto. A coisa brilha de uma hora para outra. Eu admirei o jardim aqui no Ministério Público. Mas não é só simplesmente o jardim, é quem cuida, é quem zela. A mesma coisa, é um conjunto. As pessoas comprometidas, cada um cumprindo o seu dever, e mais além do que o seu dever. Mudanças, nós tivemos alguns profissionais que não tinham, assim dizer, amor pela saúde mental. Porque para você trabalhar na saúde mental, você tem que gostar da saúde mental. Quando existe um novo médico, que chega um novo médico no grupo de família, que eu sempre faço parte, a gente chama um médico para conversar, para saber da medicação, saber de cada problema, o ponto de vista dele, nos dá um alento a mais. E uma das perguntas marcantes é, o que levou o senhor ou a senhora para a saúde mental? Nas entrelinhas se percebe muita coisa. Então, mudou bastante o CAPS, o atendimento, o esforço de acolher bem. Nós temos aqui uma área de psiquiatria muito deficitária. Em que sentido? Nós temos quase 1 milhão de habitantes. Eu não sei exato, umas 700 mil, 600 mil. Quantos leitos nós temos aqui na psiquiatria? O senhor sabe quantos? Não sei. 10. Isso quer dizer que não chega nem 1% do que se necessita. Eu tenho amigos meus que também precisam da ajuda do CAPS, e houve a necessidade de internar no hospital de emergência. Antes nós internávamos junto, porque eu ficava junto com ele, eu acompanhava. Nós ficávamos junto com as pessoas que às vezes eram baleadas, às vezes era uma pessoa que estava com uma doença infecto-contagiosa, não estamos sendo separando, mas era uma outra realidade. Alguém que está com um problema mental tão difícil, tão desgastante, ainda viver aquele sistema de guerra, ver pessoas lá no leito, espalhadas em todos os lugares, parecendo um hospital de guerra, não faz bem para ninguém. Imagine alguém que já tem a doença, a situação mental já fragilizada. A diferença aí, hoje nós temos já como é que se chama o hospital de emergência? HE. Nós temos uma área separada para qualquer pessoa que tenha uma necessidade psiquiátrica, lá ele é atendido. Tem o pessoal do CAPS que dá assistência. Tem uma sala separada, com banheiro separado. Tem uma área separada para homens, uma área separada para mulheres. Isso já é um grande avanço. Com o CAPS 24 horas, o CAPS AD, o CAPS
CAPS Gentileza, 24 horas, marcou muito, porque não era um lugar de internação, mas é um lugar que você sabe que você vai correr lá e tem um acolhimento. É uma diferença grande. Hoje você vai num posto de saúde e tem uma necessidade, automaticamente ele se transfere, talvez para o CAPS não, porque o CAPS não é para internar, mas lá ele vai poder ter uma assistência, transfere para o hospital de emergência. E lá tem as pessoas do CAPS, tem profissionais hoje treinados que ajudam no atendimento. Isso ajuda muito a gente que sofre. Porque às vezes a pessoa está em surto, às vezes a pessoa está querendo cometer suicídio, às vezes a pessoa está querendo atentar contra a vida do familiar. Não é que ele não gosta do familiar, mas é quem está mais perto da bomba e que tem o maior efeito, ou seja, que sofre mais. Então, as mudanças eu achei que foram muito boas. Ainda há espaço para melhora, mas são muito boas. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Com certeza. Eu queria voltar, doutora Fábia, com a dona Alcibele. Ela relatou um ponto importante em que ela optou pelo amor. E isso marcou bastante a gente aqui. E qual foi assim, a mudança de chave dentro da rede que lhe marcou, que a senhora percebeu que o seu esposo, hoje o seu atual esposo, mudou de qualidade de vida, de qualidade de saúde mental? Eu acho que a mudança de chave foi justamente o tratamento humanizado. Entendeu? Um tratamento humanizado é você olhar para aquela pessoa como um ser humano e não como um paciente que já tem um estigma de loucura, né? Aqui CAPS não é meme, né? Não é um meme para que alguém chegue e diga assim, ei, doidinho, né? Eu não gosto. Antes, em 1900 antigamente, a gente tinha esse costume de dizer assim, alguém fazia alguma coisa, ei, fulano, tá doido, sai daí, seu doido. Eu não consigo mais falar isso, sabe? Porque pesa muito essa palavra, entendeu? Então, eles não são loucos, eles têm um sofrimento na alma, um sofrimento psíquico. Porque se eu tenho alguma dor no meu corpo, seja ela de cabeça, de dente, na perna, de barriga, eu chego para o médico e digo, olha, está doendo meu dente, minha cabeça, minha perna, minha barriga, ele passa um remédio para mim, e passa. Agora, o senhor imagina uma doença, uma dor na alma, que eu chego para o médico diz assim, me explica, como é essa tua dor na alma? Eu não sei. Eu fico tentando imaginar como é a mente deles num momento de crise ou num surto. Aí chega alguém e te amarra de qualquer jeito, te joga de qualquer jeito, sabe? Hoje, graças a Deus, tem aquelas, eu acho que são 5 leitos lá no HE, numa sala bonita. Mas eu sou de uma época que eu cheguei no HE, primeiro, o policial lá na frente disse assim, eu pedi para ele me ajudar, eu disse, senhor, pode me ajudar com uma cadeira de roda? O que é isso? É álcool ou é droga? Entendeu? Primeiro ele fala assim. Aí depois eles jogam a gente, na época, viu, seu bispo? Uhum. Eu dizia que aquilo ali era um circo de horrores, porque colocaram numa sala, num quartinho, com um estrado não, uma armação de madeira, do que era para ser uma maca. Sem ar-condicionado. E ele ficou amarrado. Sem ar-condicionado. O ar-condicionado era o de menos. Ele ficou amarrado em cima daquela... Estrada. Lá daquele... Sei lá o que é o nome daquele negócio lá, de madeira. Que não tinha, era só o estrado mesmo, mas na forma lá de uma maca. E as pessoas que passavam ficavam... Sabe, como se fosse ali alguém bizarro. Que tu ia lá e tu dava uma olhada, porque ele é diferente, nossa, ele está assim, ele está assado. Então, dói hoje lembrar disso. E, na época, doía porque era um momento que a gente estava passando, entendeu? Então, hoje, a chave de tudo, que mudou tudo, foi o tratamento humanizado. Que as pessoas, os profissionais,
eles quiseram participar desses cursos de capacitação, né? Alguém diz assim, reciclagem. Eu não acho que o ser humano se recicla, né? Eles participam de aperfeiçoamento e se capacitam para que eles possam compreender, né? Porque dói muito. Você, como ele disse, você se interna junto com o seu familiar, você entra em crise com o seu familiar, você passa a noite acordado com o seu familiar. Então, para o doutor, que às vezes não está nem aí para ele passa um remedinho e vai para casa, o doutor vai dormir. O enfermeiro lá do HE vai dormir, entendeu? E a gente não, a gente que tem que cuidar. E aí é por isso que eu lhe digo, o amor falou mais alto, porque é um ser humano. É um ser humano independente de ser o meu marido, de ser o meu amor, de ser a minha mãe, de ser meu filho. É um ser humano. Eu tenho que tratá-lo como ser humano. E claro que aí vem o meu amor, o meu marido, o meu filho, a minha mãe, pesa, né? A gente vai tratar em dobro, porque é o amor nosso. Entendeu? Mas a chave mesmo foi esse tratamento humanizado. Muito bom. Quem dera, toda a área da saúde, não só a saúde mental, toda a área, tivesse esse tratamento humanizado. Eu sou paciente oncológica. E eu peguei o final de uma equipe que não era humanizada. E logo em seguida veio o tratamento humanizado. E é muito diferente. É muito diferente, entendeu? Você é visto como um ser humano. Você não é visto como um objeto que está ali. Se deu certo, deu. Se não deu, paciência. Vai passando. O que a gente pôde perceber, né, Weber? Que, ao longo desses anos, a saúde mental, tanto na questão estrutural, como na questão de capacitação dos profissionais, só melhorou, né? Há uma atuação das promotorias de defesa da saúde e que, em 2014, nós ajuizamos uma ação para que houvesse mais CAPs, houvessem CAPs 24 horas, houvesse capacitação dos profissionais. E hoje, em 2025, nós estamos diante de falas que conseguem nos dar esse retorno, essa concretização da promoção, né, da melhoria dos equipamentos da rede de atenção psicossocial, dos CAPs, do estado de Macapá, no estado do Amapá. Sem contar que, pela fala dos nossos convidados, houve um retrocesso num período anterior, aí, uns anos atrás, na área do governo passado, pelo foco do governo federal, em que modificou o atendimento da rede, né? Desfocalizou um pouco os investimentos, e os nossos convidados relataram isso aqui. Havia uma evolução em curso, de repente houve um break ali, e agora retornou com uma certa força que já é visível. E olha que nós estamos falando apenas do CAP Gentileza, mas é muito trabalho pela frente. E por isso que a gente sempre diz que não é meme, não é fake news, é coisa de gente séria e inteligente. Quem vai ao CAPS vai buscar saúde mental. Vamos chamar o intervalo e no próximo bloco teremos uma nova convidada. Podcast Informe MP. Informação que aproxima. RTV MP, a Rádio TV Web do Ministério Público do Amapá. Programação ao vivo toda segunda, quarta e sexta, às 10h30 da manhã. Podcasts com os principais debates da sociedade e as atualizações do mundo jurídico. Nosso jornal traz os acontecimentos de interesse público da atividade ministerial. Acompanhe nossa programação online em nosso site ou YouTube pelo @canal MPAP. RTV MP, a Rádio TV Web do Ministério Público do Amapá. No Amapá, a vida começa cedo, com trabalho, com sonhos e às vezes com obstáculos. Quando o atendimento falha
a escola para ou a natureza pede socorro, é a vida de todos que fica em suspenso. É nesse momento que começa a atuação estratégica do Ministério Público, muitas vezes silenciosa, mas sempre firme. O MP investiga, ouve, constrói caminhos, firma compromissos, exige providências. Não executa, mas acompanha cada passo, fiscaliza e atua. E então, o que parecia distante, acontece. A Escola Cândido Portinari voltou. O Hospital de Porto Grande é realidade. Crime ambiental agora tem radar. O direito é cobrado e tem que ser garantido. Esse é o papel do Ministério Público. Transformar a realidade com ações concretas. Ministério Público do Amapá. Nosso compromisso, seu resultado. Você sabe o que é o Ministério Público? O Ministério Público é uma instituição que tem como missão defender e fiscalizar a aplicação das leis, defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público é uma instituição autônoma e não está vinculada a nenhum dos poderes. Promotores e promotoras atuam em parceria com a sociedade, defendendo direitos coletivos e individuais. Mas afinal, o que faz um promotor de justiça? Promotores e promotoras são responsáveis por defender o interesse público e agir pelo cumprimento das leis. Em resumo, as principais atribuições de um promotor de justiça são: fiscalizar o cumprimento das leis, proteger os direitos das crianças, idosos e mulheres, combater a corrupção, defender o meio ambiente, atuar no combate à criminalidade. O Ministério Público também ouve você. É por meio da ouvidoria que você pode denunciar, sugerir ou pedir ajuda. Ministério Público do Amapá, em defesa de quem precisa, em parceria com você. Podcast Informe MP. Informação que aproxima. Estamos de volta com o podcast Informe MP, a informação que aproxima. Hoje com o tema Saúde Mental é coisa séria. CAPS não é meme. Para encerrar nosso bate-papo sobre saúde mental, estamos recebendo a usuária do serviço do CAPS, a senhora Joanice Costa. Seja bem-vinda, dona Joanice. Muito obrigada. Agradeço o convite também. Imensa satisfação recebê-la. Dona Joanice, nos conte um pouquinho sobre a sua trajetória de atendimento no CAPS. Qual o CAPS que a senhora frequenta? Eu frequento o CAPS Gentileza há mais ou menos 8 a 9 anos, né? Desde 2016, que eu cheguei lá. Eu estava vindo de uma internação psiquiátrica, né? Eu tive um surto e depois me encaminharam para lá. Logo que eu cheguei lá, eu não sabia onde eu estava, né? Não tinha discernimento na época. Estava saindo de um surto, mas naquele momento eu gostava muito daquele lugar, porque era um lugar muito acolhedor, né? Que me aceitava como eu era, né? E também muitas pessoas me estenderam a mão naquele momento que eu precisava, né? Então, eu queria estar lá, eu queria, na verdade, morar lá na época. E eu morava lá. Eu lembro um episódio que eu não conseguia dormir, então eu saía às 5 horas da manhã, eu esperava o primeiro ônibus passar, né, para eu chegar lá no CAPS. Aí, quando eu chegava lá, estava fechado.
Aí, uma vez, eu pulei o muro. Aí, eu pulei o rapaz lá, né, que fazia segurança, me colocou para fora. E assim foi que eu comecei lá a minha trajetória no CAPES, e hoje, atualmente, eu acho que se não fosse o CAPES, eu não teria conseguido, né, ter essa recuperação que eu tenho hoje. Quais foram as maiores dificuldades que a senhora enfrentou para chegar até um CAPES? As maiores dificuldades foi a familiar, né, porque ainda existe preconceito, né, da sociedade sobre a loucura, né? Então, as pessoas da minha família não tinham esse olhar assim humanizado, né? Eles pensavam em colocar na psiquiatria e tipo me esquecer para se livrar do problema, né? E então, assim, eu acho que a questão foi mais essa familiar, porque depois que eu encontrei o CAPES, era o que eu precisava, né, para poder me recuperar. A senhora hoje frequenta todos os dias? Não, no início era todos os dias, né, que eu precisava. Mas fui saindo lá gradativamente, né, conforme a minha recuperação. E atualmente eu vou só para as consultas e para as terapias, né, faço o uso da medicação. E quando eu preciso, sempre o CAPES está lá para me auxiliar, né, me ajudar. Joanice, né? Uhum. Joanice, a gente tem visto frequentemente nas mídias sociais fake news, memes sobre a saúde mental e especificamente contra os CAPES. Uhum. Você acha, o que você acha disso? Você acha difícil encarar isso? Como é para você que é usuário e já sentiu evolução nesse tratamento? Como é que você enxerga esse movimento hostil quanto a esse tratamento? Eu acho, para mim, eu me sinto muito triste, porque, assim, existem pessoas que realmente precisam do atendimento do CAPES, né? Então, com esses memes que tem, isso dificulta muito, porque eles vão ter essa relação do CAPES como se não fosse algo bom, algo ruim, né? Que relaciona com loucura, enfim, com coisas ruins. E o que acontece? Pessoas que realmente precisam do atendimento ficam impossibilitadas, criam um bloqueio, né? Porque relaciona o CAPES como algo ruim, que não é bem visto, como se fosse piada, chacota, entendeu? E a gente sabe que o CAPES é uma instituição muito séria, né? Que assim como existe tratamento para os problemas físicos, né, o CAPES está lá para auxiliar nos tratamentos mentais. Nessa sua caminhada desde 2016, o que mudou a sua vida? Como é que era antes do tratamento? Como é que é agora? Essa modificação de lá para cá, evoluiu o tratamento, o acolhimento, mudou? Tem alguma terapia que lhe chamou a atenção, ou mudança de comportamento, da estrutura, das pessoas? O que mudou para a senhora ter hoje uma qualidade de vida bem melhor do que há anos atrás? Olha, como eu falei, assim, sempre que me chamam, né, para participar de alguma coisa relacionada ao CAPES, é devido à minha história de superação, né? Porque quando eu cheguei lá, eu cheguei assim, tipo ceieira na embeira, no fundo do poço, né? E hoje, graças a Deus, eu evoluí profissionalmente, pessoalmente, né? Hoje eu tenho uma família, tenho uma casa, tenho uma vida social, né? E para quem, tipo, eu praticamente morei na rua, né? Eu passava noites aí perambulando pela rua, eu pulei o Rio Amazonas, eu fiz coisas assim que muito arriscada para a minha vida, né? Eu não tinha noção do perigo. Então, hoje, assim, eu posso dizer que eu tenho uma vida normal, né? Por causa do tratamento do CAPES, né? Quando eu cheguei lá, era no antigo CAPES Gentileza, né? Perto da Sorveteria Jesus de Nazaré. Então, assim, eu acredito que a equipe do CAPES que é o diferencial, né? Porque lá a gente tem todas as nossas demandas, né? A gente é atendido. Às vezes a gente não tem compreensão fora do CAPES, no meio familiar, amigos, na sociedade em geral. E quando a gente chega lá,
a gente é acolhido da forma que a gente é, né? Dos nossos problemas que a gente tem, né? Então, assim, eu acredito que o CAPS hoje melhorou bastante, né? Porque hoje a estrutura está melhor, cada dia está melhorando mais, porque graças a Deus que a saúde mental ela está sendo levada a sério, né? E eu acho que a tendência é só melhorar mesmo. Eu acho que desmitificar essa questão de preconceito também, né? Sobre o CAPS e também a psiquiatria. Porque também eu tive, assim, passei pela psiquiatria e não é aquilo que eu pensava que era, que a minha família me mostrava que era algo de tortura, que eu ia morrer, que eu ia levar choque, essas coisas, né? Então, assim, graças assim, a esses tratamentos que eu pude superar, né? Joanice, para o Ministério Público é importante você, como usuária, mostrar para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, o que uma pessoa que necessita de tratamento de saúde mental deve fazer. Você que já vivenciou, que tipo de providência inicial deve tomar, ela mesma deve tomar, e deixar um recado para as pessoas que vivenciam esse momento e que muitas vezes sofrem esse preconceito, não conseguem dar um passo adiante em busca de um tratamento. Olha, o que eu posso dizer é que a gente tem que procurar sempre ajuda, né? Quando a gente não consegue resolver sozinho ou com a família no nosso meio, a gente tem que procurar ajuda profissional, porque são pessoas que estudaram, que têm a capacidade para nos ajudar, né? Quem está enfrentando. E não ligar para as críticas que vão dizer, porque o julgamento, ninguém sabe o que a pessoa passa, né? No seu interior. Então, assim, enfrentar o julgamento, não ligar para o julgamento das pessoas, né? Porque hoje em dia não é mais loucura, não é algo vergonhoso você procurar para tratamento para sua mentalidade. Hoje em dia é uma vitória, porque antigamente a gente não tinha isso. Então, as pessoas sofriam sozinhas, caladas, e não tinham ajuda. Mas hoje, graças a Deus, que nós temos ajuda, ajudas profissionais, né? E é isso que eu quero dizer. Nós agradecemos a sua participação, pelo seu relato, né? E vamos encerrando por aqui, doutora Fábia? Vamos encerrando. Vamos deixar um recadinho para você, telespectador, você ouvinte. O CAPS não é piada, é um direito humano à saúde mental. Lembre-se que por trás de um transtorno mental há uma pessoa com sonhos, com família, com trabalho. Uma pessoa que merece ser tratada com respeito, com dignidade. CAPS não é lugar para gente maluca, é um espaço de cuidado, de esperança, de liberdade. É um direito de todos. Se você defende o CAPS, você está defendendo a vida. Até a próxima. Você acompanhou Informe MP, toda segunda, às 10h30 da manhã, com os principais debates do mundo jurídico.